boa tarde a todos. Senhoras e senhores embaixadores e representantes dos Estados-membros da CPLP, senhoras e senhores representantes dos observadores associados e dos observadores consultivos da CPLP, demais embaixadores aqui presentes, ilustres convidados, meu caríssimo amigo e prezado embaixador Apolinário Mendes de Carvalho, é com imenso prazer que me dirijo a todos vós para vos dar as boas-vindas à sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, por ocasião do lançamento do livro Fragilidade dos Estados e os Desafios da Reconstrução e da Cooperação. Saúdo muito calorosamente o Sr. Embaixador Apolinário Mendes de Carvalho, autor deste livro que hoje nos reúne. Dirijo-me a todos os presentes, convidados, amigos e parceiros da CPLP e quero endereçar também uma palavra de apreço pela vossa presença neste evento. Penso que o percurso do Sr. Embaixador Apolinário Mendes de Carvalho fala por si, politólogo e diplomata com mais de 30 anos de carreira. Foi representante permanente junto da CPLP durante a presidência da Guiné-Bissau, embaixador da Guiné-Bissau junto da União Europeia, docente universitário da Universidade Católica da Guiné-Bissau e desde sempre um grande amigo da CPLP. Com a leitura deste livro somos confrontados com questões complexas sobre a construção e consolidação dos Estados, sobre trajetórias históricas dos países, o impacto e os desafios das intervenções externas, a natureza das crises que certos países enfrentam e o papel das instituições políticas num mundo tantas vezes desigual. A obra deixa transparecer o grande sentido de investigação, a permanente curiosidade e a contínua procura por respostas que também caracterizam o autor, o embaixador Apolinário Mendes de Carvalho. O lançamento desta obra, que muito nos honra, constitui um importante contributo para o debate político, académico, sobre um tema que não tem, creio eu, merecido um lugar apropriado na atualidade, e certamente contribuirá também para o enriquecimento da literatura dos países de língua portuguesa, relembrando-nos, uma vez mais, que a comunidade dos países de língua portuguesa foi construída e constrói-se diariamente com o trabalho de grandes personalidades falantes da língua portuguesa, cujos sonhos e projetos dinamizam as nossas vidas, convidando-nos a refletir em conjunto sobre os passos a seguir e os desafios ainda por cumprir. Temos ainda vários oradores e por isso fico por aqui, concluindo com palavras de profundo agradecimento ao Sr. Embaixador Apolinário, e é com enorme satisfação que passo a palavra ao Sr. Embaixador da Guiné-Bissau em Portugal e junto à CPLP, Augusto Artur António da Silva. Muito obrigado. Excelência, Senhor Secretário Executivo da CPLP, Excelência, Senhores Representantes Permanentes junto da CPLP, Senhores Representantes dos Observadores Associados, Excelência, Senhores Embaixadores e Representantes dos organismos internacionais aqui presentes, Senhores dirigentes associativos, Senhor gestor e CEO da NIMBA Edições, muito ilustríssimo colega embaixador Apolinário Mendes de Carvalho, distintos convidados, minha senhora, meus senhores. Sinto-me honrado de estar entre vós nesta singela cerimônia do lançamento do livro do nosso concidadão, colega de profissão, o ilustríssimo embaixador Apolinário Mendes de Carvalho, cujo título é
fragilidade dos Estados e os desafios da reconstrução e da cooperação. O autor do livro é um quadro da administração pública da Guiné-Bissau, enquadrado logo após sua chegada da formação superior no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades. Com um percurso de mais de 3 décadas de serviço público, conheci-o há cerca de 2 décadas. O autor, sendo um exímio funcionário, acumulando várias experiências na diplomacia e política externa em todas as suas vertentes. O livro, que ora se lança, é um fruto simultâneo do saber acadêmico e científico, perseguido pelo autor na sua tarefa de investigação, mas também das experiências práticas acumuladas no exercício das atividades diplomáticas para o Estado da Guiné-Bissau. O livro não vem só engrossar o diminuto rol da publicação dos autores guineenses, mas, de certo, aponta vias e soluções para questões atuais e relevantes da nossa diplomacia e política externa, tais como a integração regional, africana, o investimento estrangeiro e o comércio internacional. As relações econômicas euro-africanas, a relação da África com outros parceiros, não ocidentais, etc., etc. Excelência, Senhor Secretário Executivo da CPLP, ilustre convidados, o ilustríssimo embaixador Apolinário Mendes Carvalho teve um apoio incondicional da CPLP, junto ao qual exerceu em tempo as funções de representante permanente da Guiné-Bissau. Devo aqui enaltecer que foi graças ao Secretariado Executivo da CPLP que se conseguiu o espaço para o lançamento desta obra técnico-científica e humanamente importante para o autor, mas também para o Estado de Guiné-Bissau, que ele vem servindo com total divulgação e alto sentido patriótico. Quero aproveitar esta oportunidade para, em nome do Estado e Governo da Guiné-Bissau, que aqui represento, agradecer a todos que tornaram possível a edição dessa obra e o seu lançamento oficial, designadamente o Secretariado Executivo da CPLP, Edições NIMBA, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, através da Embaixada em Portugal, muito particularmente os departamentos da CPLP, da Educação, do Consulado, que souberam criar esse maravilhoso ambiente e convivialidade que nos é oferecido. Não posso terminar esta minha breve intervenção sem agradecer os músicos guineenses que aqui atuaram, porque afinal são grandes portadores da reputada sabedoria e cultura guineense e promovem a nossa pertença comum à Guiné-Bissau, à guineandade. Ao autor, muito ilustríssimo embaixador, Dr. Apolinário Mendes Carvalho, felicito-lhe pessoalmente pelos resultados académicos obtidos com a obra, que foram indubitavelmente marcados pelos esforços titânicos expendidos na investigação, concepção e produção do livro. Desejo-lhe as melhores felicidades na sua carreira acadêmica, profissional e na sua vida privada. Finalmente, termino reiterando-vos o mais sincero agradecimento pela atenção dispensada. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Bem, antes de mais, boa tarde. Começo por agradecer ao Sr. Secretário Executivo da CPLP, Dr. Zacarias da Costa, por nos acolher nesta belíssima Casa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e por disponibilizar, desde a primeira hora, toda a sua equipa que, de forma competente, desenvolveu e tornou possível este grandioso evento literário. Cumprimento igualmente o Sr. Embaixador da Guiné-Bissau em Portugal e representante permanente da Guiné-Bissau junto da CPLP, Engenheiro Artur Silva, o meu ilustre amigo e conterrâneo, por desenvolver com sua brilhante equipa da Embaixada todo o processo logístico que inclui os músicos e o beberete, que daqui a bocado poderão Vossas Excelências também apreciar. Também agradecer aos meus colegas que vão estar daqui a bocado na mesa comigo, o professor Armindo Espírito Santo, que é também um autor da NIMBA Edições, que vai lançar o livro dele já amanhã na UCLA, e que fará, efetivamente, a apresentação do livro, e preparem-se que será uma belíssima apresentação. E o nosso querido e estimado amigo embaixador Apolinário Mendes de Carvalho, o meu amigo e compatriota. Minhas senhoras e meus senhores,
De facto, hoje estamos a fazer história, pois encontro-me entre dois africanos, lusófonos, investigadores e homens de ciência e da cultura com grande sentido crítico sobre o tema que daqui a bocado será precisamente tratado. Como africano, guineense, lusófono, não poderia estar em melhor lugar e falar de um tema que nos preocupa a todos e que é motivo de muito debate. O embaixador Apolinário apresenta, assim, um contributo para esse debate, tanto do ponto de vista académico, com extensão para a pesquisa científica, como também político. Assim, na qualidade de editor da Niamey Edições, não poderia nunca ficar indiferente a esta obra, cujo título sugestivo é Fragilidade dos Estados e os Desafios da Reconstrução e da Cooperação. Daí procurarmos trabalhar arduamente com o autor do se tornar possível a sua edição, ressaltando que a mesma resulta de uma tese de doutoramento aprovada por unanimidade, agora adaptada em livro. E está aqui, entre nós, um grande professor catedrático, que foi o orientador dessa tese de doutoramento, o professor, que já tive a bocada com a embaixadora Sónia Neto a trocar umas impressões, e que ele diz que, efetivamente, o livro, para além de ser brilhante, tem que ser lido e tem que ser colocado e tem que ser posto a funcionar nos devidos lugares. Portanto, para mim, isso seria uma mudança que nós pretendemos precisamente em África. A reconstrução dos Estados com profundas fragilidades é examinada no quadro da ordem internacional liberal e, à luz das contradições e dos dilemas que caracterizam as agendas políticas e securitárias dos atores externos. As contradições e fraquezas das agendas de intervenção externa, particularmente do state building, e o debate sobre o paradigma do Estado para os países com profundas fragilidades merecem toda a nossa atenção. O enfoque é colocado na fragilidade dos Estados em África, argumentando-se que podem ser explicadas simultaneamente por fatores endógenos e exógenos, ou seja, pelas dinâmicas internas de poder, construções e experimentações políticas, trajetórias históricas e consequências das intervenções externas que provocaram ou acalentaram ou aceleraram a desconstrução e o desfuncionamento das instituições políticas, sociais e económicas. As consequências das intervenções externas sobre o aumento da fragilidade dos Estados merecem particular atenção no exercício dos impactos das reformas económicas, no exercício de análise dos impactos das reformas económicas neoliberais e dos efeitos da liberalização política e democratização sobre a estabilidade, segurança e desenvolvimento em África. Para recordar que este livro teve comentários de várias pessoas, nós, como não podíamos colocar todas as pessoas na contracapa do livro, trouxemos aqui, igualmente, 2 contributos que parecem-nos que resumem efetivamente aquilo que é o livro em si que hoje vamos debater e espero também que sejam adquiridos com forte afluência do nosso público cá e fora também de Portugal. Então, o nosso querido Presidente da República Democrática de Timor-Leste e Prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, dizia o seguinte: sendo o essencial da investigação sobre os Estados com fragilidade dominada por investigadores do Norte, o debate carece de contribuições analíticas de investigadores dos Estados com profundas fragilidades que compõem a organização G7+, da qual Timor-Leste e Guiné-Bissau são membros. Nesta perspectiva, esta obra é oportuna e bem-vinda, pois trata-se de uma contribuição analítica relevante com uma visão do Sul sobre fatores endógenos e exógenos de fragilidade dos Estados, soberania e papel do Estado e interdependência entre segurança, estabilidade, desenvolvimento e democratização em contextos de Estados com profundas fragilidades. O autor, politólogo e diplomata, coloca o enfoque na problemática da reconstrução dos Estados, sobre a qual existe um certo consenso na comunidade internacional,
como espelha as iniciativas no âmbito das Nações Unidas, revelando, contudo, as contribuições e fraquezas da estratégia de state building e os desafios e dilemas sobre moralidades e eficácia das intervenções externas para o efeito que decorrem da transferência de políticas. Esta obra é de leitura recomendada para quem se interessa da questão da fragilidade dos Estados, particularmente dos Estados com profundas fragilidades em África. E dizia também o meu conterrâneo e amigo, que é amigo também aqui do nosso escritor, o nosso grande embaixador, que há sempre uma dificuldade em tratar o embaixador Apolinário, se ele é autor, se é escritor, se é embaixador, portanto, mas tudo leva-nos sempre a tratá-lo por aquilo que a gente o conhece, embaixador Apolinário, que também é um autor e é um escritor. O professor Carlos Lopes, que é da Escola de Governação Pública Nelson Mandela, Universidade da Cidade do Cabo, recomendava o seguinte: é uma leitura elucidativa da complexidade que países como a Guiné-Bissau vivem em termos de escolhas de políticas de desenvolvimento num mundo assimétrico e desigual. Para os que se interessam sobre a natureza das várias crises que enfrentam, esta é uma explicação sucinta dos fatores externos e da sua interconexão com a realidade local. Um esforço meritório e consequente da parte de um diplomata experimentado e engajado. Não vos quero amassar mais, porque daqui a bocado vamos ter essa belíssima apresentação aqui, conduzida pelo professor Armindo. Eu só queria resumir como é o meu papel como responsável da NIMBA e editor aqui do nosso querido embaixador, mas eu queria também ler rapidamente uma nota biográfica dele, sucintamente. O Apolinário Mendes Carvalho é doutorado em Ciência Política, na especialidade de Relações Internacionais, pelo ISCTE, que é também a minha universidade, mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo ISEG, que é também a minha universidade. Até nisso nós conseguimos, portanto, coincidir esses interesses. E mestre em Relações Internacional pelo Instituto de Relações Internacional e Direito Internacional da Universidade de Kiev, Ucrânia. Bem, isto aqui eu já não consigo, porque realmente é muito difícil. Docente universitário e ex-reitor da Universidade Católica da Guiné-Bissau, diplomata sénior, com mais de 30 anos de carreira. Ao longo da sua carreira desempenhou várias funções da diplomacia guinense, entre as quais embaixador da Guiné-Bissau, junto da União Europeia e do Sistema das Nações Unidas, em Genebra, embaixador nos países Benelux e Suíça e representante permanente junto da CPLP durante a presidência pro-tempore da Guiné-Bissau. É autor do livro Política Externa da Guiné-Bissau face aos novos paradigmas nas relações internacionais. E este é o seu segundo livro. Esperemos que seja muito bem acolhido aqui pelo público. Obrigado pela atenção. Boa tarde às Suas Excelências, senhores embaixadores aqui presentes, o senhor Presidente da CPLP. Agradeço, antes de mais, o autor do livro por me ter convidado a apresentar o livro, a NIMBA Edições, que corroborou esta iniciativa de eu aqui estar presente para apresentar o livro do Dr. Apolinário Mendes de Carvalho. Saúdo, portanto, o trabalho profundo que teve o autor do livro para trazer a nós esta matéria. Isto é uma matéria que é transversal a todos os países africanos e não só. Timor-Leste também, um país que eu conheço bem, porque lá exerci funções durante mais de 2 anos nas Nações Unidas e através da cooperação Portugal-Timor-Leste, como Tax Commissioner e Tax Council of Revenue, dos impostos. Aqui Ora bem, o que eu aqui vou fazer é apresentar aquilo que o autor pôs no livro. Não vou aqui dizer aquilo que uns e outros querem que eu diga. Quem me conhece bem sabe que eu falo pela minha cabeça, por aquilo que eu tenho na minha cabeça. Não falo pelo que os outros querem de maneira nenhuma. Vou dizer aquilo que o autor escreveu, pôs por escrito. Esta é a minha posição quando apresento um livro. Se assim sou convidado, é esta a minha postura, a minha posição. Mas
quero eu tecer algumas considerações em torno do livro e do desempenho do autor. O autor já não é um jovem, não tem 20 nem 30 anos, portanto, ele serve de exemplo aos outros para que trabalhem, para que investiguem, para que os africanos dediquem-se a estudar, a investigar. Isso é importante. O caminho para o desenvolvimento faz através de construção das competências. Competências que gerem capacidades. É este o fundamento do desenvolvimento. Não há outro caminho. E nós temos sempre que olhar aos outros. Como é que os outros fizeram o seu caminho para o desenvolvimento? Para chegar onde chegaram? E o que é que nós, os africanos, precisamos fazer para também nos desenvolvermos? Ficar agarrados ao passado ou seguir no caminho da ciência, do saber? O que o Dr. Apolinário veio trazer é ele produzir competências que podem gerar capacidades. Portanto, temos nós todos que decidir construir competências geradoras de capacidades. Isto é importante. Isto é que, em minha opinião, é isto que é o fundamento do desenvolvimento. E o desenvolvimento não é mais do que o desenvolvimento humano, o desenvolvimento dos homens e mulheres africanos. E o Dr. Apolinário que veio dizer com este livro é isto mesmo, que não há idade para construir saber, em qualquer etapa da vida podemos construir o saber. E ele, apesar de não ser um jovem de 20 nem 30 anos, decidiu escrever este monumento, este livro grandioso, importante. O que é que ele vem aqui dizer? Vou ler algumas passagens para não desvirtuar o seu pensamento. O que ele vem dizer com este livro é o seguinte: o autor sabe, como ninguém, porque é embaixador de longa data, conhece muito bem como é que funcionam os meandros das relações e das cooperações internacionais entre povos e países e organizações e instituições internacionais, melhor do que eu, conhece muito bem como é que funcionam as regras do jogo, e foi com base na sua experiência de longa data que ele trouxe para este livro. Mas não trouxe isto vazio de leituras, não. Leu muitos livros, refletiu sobre muito que leu e das interações que teve com diferentes estadistas de países diferentes, do próprio país de que ele é originário, para depois conseguir misturar tudo isto, combinar tudo isto e traduzir neste livro que aqui está presente. O título do livro é Fragilidade dos Estados e os Desafios da Reconstrução da Cooperação. Nós estávamos habituados a outros conceitos e não a estes. Portanto, há aqui uma inovação que o autor do livro introduz nos conceitos. Fragilidade dos Estados. Nós estávamos habituados a outros conceitos, nomeadamente aos Estados falhados. Era este conceito que era, enfim, habitual, ouvia-se dizer. Estados falhados e Estados capturados. Geralmente, quando se referia à África, era assim que nós ouvíamos que se dizia, portanto, respeitando aos Estados em África, ou aos Estados africanos. O livro diz o que vem dizer, trouxe uma novidade analítica, fragilidade dos Estados e a reconstrução e da cooperação. Neste livro, o autor vem com um olhar diferentemente daquele olhar que nós estamos habituados, que é o olhar das instituições do Bretton Woods, do Banco Mundial e do FMI, que sempre imputaram aos povos africanos, aos Estados africanos, a responsabilidade pela fragilidade do Estado, pelo insucesso económico e social, através da implementação dos modelos económicos de origem da Escola do Chicago, e refiro-me concretamente ao FMI e Banco Mundial. O autor discute neste livro os fatores, nomeadamente externos, que fragilizam os Estados em África e propõe um novo paradigma de Estado em que os atores nacionais sejam elementos ativos
e determinantes dos processos de desenvolvimento em África. Isto é, diz o autor, que devem ser os atores internos e não os externos a condicionar o caminho do desenvolvimento dos países e de sua afirmação no contexto internacional. Qualquer pessoa que ler este livro e uma leitura desatenta, descuidada, leva a supor que está aqui uma teoria conspirativa contra aquilo que pensam as organizações internacionais e os doadores internacionais. Mas não. Quem ler o livro com cuidado vai ver que não é isso que está aqui no livro. Eu repito, é bom que quem comprar o livro e o ler, espero que muitos comprarão e lerão o livro com o devido cuidado, com a devida atenção. A leitura de um livro tem que ser feita com cuidado, com atenção, com profundidade, e não uma leitura apressada. As leituras apressadas levam sempre a que se tire conclusões precipitadas. Portanto, quem ler o livro com atenção vai ver que não há aqui nenhuma teoria conspirativa relativamente às posições do FMI e do Banco Mundial. Há aqui sim uma posição de querer conciliar, trazer uns e outros para a mesa e discutir os melhores caminhos, as melhores soluções para a África. É isso que o autor aqui, em meu entendimento, está a propor no livro. Dito o que disse relativamente àquilo que o autor propõe no livro, diria que o livro foi estruturado com base em 4 capítulos. Portanto, para sustentar o que pretende explicar no livro, ele decidiu criar 4 capítulos. Primeiro capítulo, que é um capítulo genérico, onde ele vai discutir conceitos do que é Estado fragilizado, Estado com profundas fragilidades, que é o conceito que o autor considera que deve ser utilizado e não outros conceitos, mas ele produz neste primeiro capítulo vários conceitos, confronta as contribuições de diferentes autores e conceitos que muitas outras organizações internacionais criaram para caracterizar o Estado em África. Portanto, no primeiro capítulo, que serviu de enquadramento ao tema, o autor confronta as contribuições de diferentes autores e organizações internacionais quanto ao conceito e fatores de fragilidade do Estado. O autor questiona a consideração de um Estado modelo do tipo weberiano, eurocêntrico, idealizado no mundo ocidental, que os países africanos deveriam adotar. Portanto, há uma concepção genérica no Ocidente de um Estado tipo ideal, o Estado Estado, se quiserem, o Estado único, que deve os países africanos seguir, que o autor vem dizer que, bom, não é bem assim, não tem que ser assim. Porque cada contexto tem os seus valores culturais, tem suas regras, e não se pode imaginar, idealizar um Estado e impô-lo, portanto, aos outros. Nessa sua reflexão, o autor acompanha a União Africana na rejeição deste conceito para os países africanos, bem como o de Estado falhado. O autor não aceita que se diga Estado falhado para a situação de Estados em África, que enfrenta dificuldades económicas e sociais e também, em alguns casos, crises políticas. A União Africana recusa este conceito. O autor também acompanha nesta direção. Por quê? Porque estas concepções, estes conceitos, têm subjacentes considerações políticas e ideológicas que são de refutar. O autor prefere antes, como dizia atrás, o conceito de Estado com fragilidade e Estados com profundas fragilidades. Portanto, daí o título do livro, Fragilidade dos Estados, que consta, portanto, do nome, do título, portanto, do livro que o autor aqui considera. Evolui, portanto, no seu trabalho e diz que ainda relativamente ao primeiro capítulo,
ele diz que Estados com profundas fragilidades são quase todos os Estados pós-coloniais, cujos processos de formação resultaram mais de influências externas, portanto, o autor coloca aqui o acento tónico em influências externas que conduziram à fragilização dos Estados em África, contrariamente aos processos de formação de Estados weberianos no Ocidente. Portanto, ele traça aqui uma linha fronteira entre o que são Estados e como é que se formaram os Estados em África e os Estados do Ocidente. Para dizer que, meus senhores, não é a mesma coisa. Há aqui duas realidades distintas que precisamos distinguir. Uma coisa são Estados que se formaram no Ocidente, no quadro de um modelo tipo ideal, e deve-se aceitar, e há aqui Estados que emergem, portanto, do processo da descolonização de África e, portanto, da sua independência. São coisas distintas que é preciso, enfim, ver, e a forma de fazer funcionar uns e outros não pode ser igual. E as receitas que devem ser adotadas para uns e outros não pode ser de igual forma. É bom que entenda que aqui o Estado que nós estamos a referir aqui é o Estado que é composto por um poder central, poder autárquico e, se existir, poder regional. Portanto, é um poder central que tem os seus ministérios, as direções gerais, a autarquia local, são as câmaras municipais, e o poder regional. É desse Estado que se refere. É esse Estado que tem que estar preparado para, de facto, controlar e exercer todo o seu poder territorial em todo o território físico. Depois do primeiro capítulo, o autor passa ao segundo capítulo, em que ele, portanto, vai analisar, em teoria, quais são os fatores que fragilizam, quais são os fatores que explicam a fragilidade dos Estados em África. Ele vê que há duas correntes de pensamento. Uma corrente defensiva e uma corrente ofensiva. As palavras são minhas. Ele vê, portanto, que há fatores externos e há fatores internos que explicam, portanto, a fragilidade dos Estados em África. Em relação a fatores externos, atribui a isso, portanto, aos papéis dos atores externos na fragilização dos Estados em África. Essas teorias consideram, portanto, o período pré-colonial, porque os Estados em África foram, portanto, objeto de intervenções externas, mesmo antes do período colonial. E também o foram durante o período colonial e também durante o período pós-colonial, até os dias de hoje. Portanto, na perspectiva dos fatores externos, nós temos, portanto, as teorias que consideram, portanto, os papéis dos atores externos que fragilizam os Estados. Na perspectiva das teorias de responsabilização interna, consideram, portanto, o papel do Estado no período pós-independência, em que o acento tónico é posto, portanto, na má governação, portanto, na governação e na corrupção que está, portanto, associada. Portanto, em boa verdade, é isto que tem chegado até a todos nós, através, portanto, de quer autores eurocêntricos, quer de instituições internacionais do Bretton Woods. O que refletem aqui, as coisas não funcionaram, o programa de ajustamento estrutural não funcionou porque os Estados a governação é fraca, é frágil, e os governantes que fazem a governação, que fazem a gestão da governação, são agentes corruptos. Passamos então ao terceiro capítulo. Estes dois capítulos que eu referi são capítulos
teóricos. O autor cuidou-se de trabalhar a teoria, dos conceitos, das considerações, e concentrou essa parte teórica abundantemente, trabalhada por ele, com muito rigor, no primeiro e segundo capítulos. Passamos então ao terceiro capítulo, que eu considero um capítulo bastante importante, relevante. Em minha opinião, os capítulos mais importantes do livro do autor, todos são importantes, mas eu destaco aqui 2 capítulos. O terceiro capítulo e o quarto capítulo. No terceiro capítulo, o autor vai desmontar com clareza e profundidade o que foram as ações das organizações internacionais de apoio à assistência dos países africanos. Refiro-me concretamente ao Banco Mundial e ao FMI. Ele explica com detalhe como é que essas organizações intervieram naqueles países e quais as consequências dessas intervenções. Neste capítulo, o autor vai analisar a reconstrução dos Estados nos países africanos no quadro dos desafios da ordem institucional do mundo contemporâneo, considerando as contradições, ele vê na atuação dessas instituições contradições e os dilemas presentes nas agendas políticas e securitárias dos atores externos. O enfoque é colocado, sobretudo, nas consequências das intervenções externas, no aumento ou diminuição das fragilidades dos Estados, que é melhor compreendido através da análise dos impactos das reformas económicas neoliberais e dos desafios da liberação política e democratização sobre a estabilidade, segurança e desenvolvimento em África. Sobre as consequências da intervenção externa em África, o autor lembra que, mesmo antes da colonização, as comunidades políticas africanas tinham sido alvo dessas intervenções que contribuíram para a fragilização dos Estados. E essa fragilização foi reforçada com a colonização, principalmente aquela que vigorou a partir de meados do século XIX até aos primeiros anos da década de 70 do século XX, como todos se lembram. Com a independência dos territórios africanos, colonizados por potências europeias, criou-se Estados que aparentemente eram fortes, formados por imposição coerciva de ordem ideológica. Esses Estados estavam submetidos a influências externas dos 2 blocos políticos rivais, o Ocidente e o Bloco Leste, representado pela União Soviética, que todos se lembram. Esses Estados, assim constituídos, estavam estruturados em regimes autocráticos ou ditaduras, mas rapidamente se revelaram frágeis a vários níveis, sobretudo a nível econômico. É aí que surgem problemas que obrigaram às intervenções das instituições do Bretton Woods, de que o autor abundantemente aborda no seu livro, no capítulo 3. Como esses Estados entraram em crise econômica, foram objeto de uma nova forma de intervenção externa. Agora é uma intervenção não política, mas sim econômica, através das organizações que atrás referi. A partir dos anos 80 do século XX e, sobretudo, após o Consenso de Washington, com base em chamados programas de sustento estrutural. Esses programas tinham subjacente a ortodoxia do liberalismo econômico e a democracia liberal. Contudo, esses programas, como se sabe, ao invés de reforçarem os Estados em África, tiveram um efeito contrário, fragilizaram a maioria dos Estados africanos. Eu digo a maioria porque a teoria não confirma que os Estados africanos a ficarem fragilizados com a intervenção do FMI e do Banco Mundial. Temos exemplos de casos em África que assim não aconteceu, nomeadamente Cabo Verde. Vendo isto assim e desta forma, o autor vem dizer que, bom, este modelo não serve para reforçar
os Estados em África. Então é preciso arrepiar caminho e encontrar novas soluções, novos caminhos. Vem então o quarto capítulo, e é o que ele diz no quarto capítulo. Ele vem dizer que a estratégia de reconstrução do Estado, que privilegia o controle do Estado reconstruído com influências externas, não tem como objetivo construir Estados fortes e soberanos em África. Partindo desta constatação, o autor afirma que é imperativo a introdução de um novo paradigma de reconstrução do Estado, diferente do atual, já que o atual está ancorado em amarras ideológicas e securitárias. O novo paradigma, diz o autor, tende a endogeneizar as orientações externas que têm contribuído para a fragilização dos Estados em África, de maneira a recentrar a parceria nos objetivos da construção do Estado, que ele considera, isso é um novo conceito que ele introduz no livro, Estado suficiente para garantir a estabilidade e promover o desenvolvimento. Eu vou desafiar o autor a explicar aqui a todos o que é que ele entende por Estado suficiente. O que é isto de Estado suficiente para São Tomé e Príncipe, por exemplo? O que é isto de Estado suficiente para Cabo Verde? O que é isto de Estado suficiente para Guiné-Bissau? Porque da leitura que eu fiz do livro não consegui perceber muito bem o que é que o autor quer dizer concretamente, o que é que ele quer que significa com Estado suficiente. Não estava no ditado ao Estado mínimo, não é? A Escola de Chicago, enfim, é defensora, as teses de Chicago defendem Estado mínimo. O autor vem trazer uma novidade importante, substitui o Estado mínimo por Estado suficiente. E ele vai, naturalmente, explicar o que é que ele quer dizer com Estado suficiente. Eu não queria terminar a minha intervenção sem dizer aqui mais qualquer coisa sobre o que o autor refere do que escreveu abundantemente neste livro, que é um livro extremamente importante. Continuo a repetir, o livro é um livro académico, não é científico, mas é um livro académico. É uma base para aqueles que queiram fazer trabalhos científicos, possam a ele recorrer e utilizar, fazer estudo de casos, nomeadamente pegar na Guiné-Bissau e fazer um estudo comparativo, Guiné, Seychelles, Cabo Verde, Guiné, estudos comparativos que é importante fazer, uma análise, portanto, comparando os Estados e verificando em que medida é que os Estados falharam e porquê que falharam, o que é que aconteceu em termos de cooperação internacional, quer seja a cooperação bilateral e cooperação multilateral e multilateral, verificar os efeitos dessas cooperações, em que medida é que esses Estados falharam. Eu acho que teria interesse passar, de facto, a um estudo, utilizando o livro do autor, que é um livro extremamente útil e muito importante para trabalhos científicos. Eu volto aqui a dizer que, embora o autor tenha se colocado numa postura de olhar para fatores externos como causa do mal, ele é um autor que defende a democratização da África, a cooperação internacional, para que se consiga encontrar o melhor caminho para o desenvolvimento da África. Neste quadro de reconstrução de Estados com profunda fragilidade em África, requer ações concretas e não somente atitudes. Ele diz que não bastam atitudes, mas é preciso que hajam ações concretas de reação às intervenções externas. Diz mais o autor que são os países africanos. Os países africanos necessitam de instrumentos estratégicos para pilotar o processo de reconstrução dos respectivos Estados, para não serem levados de arrasto por intervenções externas, cujas ações colidem com interesses nacionais. O autor aqui está a apelar aos africanos para que se estruturem, para que se capacitem, para que se empenhem na construção de
competências e capacidades para que possam ter condições de interagir com os parceiros de desenvolvimento e daí retirar os melhores benefícios para o continente africano. Partir para acordos, partir para cooperações internacionais fragilizados, sem a devida competência e capacidade, sai-se sempre a perder, que é o que de resto temos assistido. Dito isto, acho que pouco mais teria a dizer. Eu agradeço o autor por me ter convidado a estar aqui a apresentar o seu importante livro. Espero que todos o comprem. Eu volto a repetir, quem ler o livro de forma apressada vai dizer que o autor está a conspirar contra as ideologias do mainstream. Não é isso que ele está a fazer neste livro. E quem vai comprar o livro pode pensar, bom, ele é um elemento do sistema do Estado africano. Ele é, sim, um elemento do sistema do Estado africano, mas ele não interioriza neste livro os valores culturais presentes nos políticos que quer a FMI, quer o Banco Mundial referem que são corruptos. Ele não se coloca nesta posição de se reagir contra aquilo que é dito nos relatórios do FMI e do Banco Mundial, que os políticos e os agentes do Estado são corruptos. Não, ele põe-se num sentido diferente. Ele defende a democracia, defende a cooperação internacional, portanto, é esse o caminho. Mas ele defende mais do que isso. É preciso produzir conhecimentos. Foi o que ele fez neste livro, produziu conhecimentos, e os africanos, se quiserem que a África avance, é preciso investir no saber saber e no saber fazer, sem negligenciarem o saber estar, saber ser e saber estar. Portanto, esses são os 3 pilares que nós temos que, enfim, aumentar o nosso olhar, trabalhar nesses 3 pilares, que são os 3 pilares que conduzem os países africanos ao desenvolvimento. Portanto, o livro não refere a um aspecto que eu considero extremamente importante, que é a dimensão cultural. Em minha opinião, o que acontece em África, o que faz fragilizar muito os Estados africanos, tem muito que ver com a dimensão cultural. O que é que somos? De que é que nós resultamos? Como é que olhamos para o nosso contexto? Eu entendo que isto é a questão central. Eu creio que temos que olhar para a dimensão cultural como a razão para que as coisas aconteçam tal como estão a acontecer. E, a minha opinião, para que os Estados em África melhorem os seus níveis de confiança e têm que, primeiro que tudo, proceder a uma desconstrução ideológica dentro do aparelho do Estado. É preciso que haja uma desconstrução ideológica dentro dos respectivos aparelhos do Estado. Não podem os partidos políticos estarem, portanto, acantonados com seus representantes dentro do aparelho do Estado. Isso não leva a lado nenhum, leva a conflitos. E não conseguimos avançar e culpamos sempre os outros pelos nossos insucessos. Temos que desconstruir estes paradigmas ideológicos partidários que estão acantonados na administração pública. O autor aqui centra a sua análise exclusivamente no aparelho do Estado. Eu devo dizer que a África tem que olhar mais, não só para o aparelho do Estado, mas sim para a dimensão institucional. Isso vai além do aparelho do Estado. Também as empresas do setor privado, também as empresas do terceiro setor, todas essas instituições têm que ser olhadas de igual forma, têm que se trabalhar para melhorar as suas competências, para que, em conjunto, consigam dar resposta às necessidades humanas de cada país africano. Sem isso, não conseguimos ir a lado nenhum. Andamos sempre a chorar, a falar do mesmo, os anos vão passando e tudo se mantendo o mesmo. A África, para avançar, não pode excluir a ajuda externa. E nós temos de saber como trabalhar, como cooperar, como apoiar uns aos outros para que essa ajuda externa chegue em boas condições, para que possamos fazer o trabalho de casa e promover o desenvolvimento em cada um dos Estados africanos. É isso que é importante. Penso que disse o essencial. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Excelência, Sr. Dr. Zacarias Costa, Secretário Executivo da CPLP. Excelência, Sr. Embaixador Augusto Artur Silva, Embaixador da Guiné-Bissau. Excelência, Srs. Embaixadores, representantes permanentes,
Excelência Senhor Diretor-Geral da CPLP, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. Gostaria de fazer uma intervenção resumida numa só frase, apenas com as palavras agradecimento, obrigado e gratidão, para expressar tudo o que sinto e o que quero vos transmitir neste momento singular para mim. Todavia, para não defraudar as expectativas, a minha intervenção vai cingir-se em notas de agradecimentos devidamente focadas e na resposta a uma questão que sempre se coloca neste momento, ou seja, o porquê de ter escolhido este tema. Notas de agradecimento. É-me expressamente agradável agradecer a minha esposa Carolina Carvalho e meus filhos, que me têm acompanhado nas lides profissionais e académicas, sendo sempre um apoio indispensável para poder seguir em frente nos meus projetos e nas minhas atividades diplomáticas e académicas. Parabéns ao mais novo, o Apolinário Júnior, que fez anos hoje. Os meus agradecimentos se estendem para os membros daquilo que eu chamo família grande, a saber, meus irmãos, primos, meus amigos, colegas diplomatas, quadros guineenses no país e na diáspora e meus antigos alunos, muitos estão aqui, agora a fazer mestrado em Portugal, que sempre acarinharam e celebraram o meu percurso académico e profissional e na interação com os quais pude captar os incentivos, vitalizar o empenho e alavancar a determinação para seguir em frente, num contexto nacional minado de muitas adversidades para a investigação científica e docência. Os meus agradecimentos à Sua Excelência Dr. José Ramos Horta, Presidente da República Democrática de Timor-Leste e Prémio Nobel da Paz, e ao distinto académico africano, professor Dr. Carlos Lopes, professor da Escola de Governação Pública Nelson Mandela, da Universidade do Cabo, pelos comentários de apreço tecidos em relação ao meu livro. Agradeço ao Secretariado Executivo da CPLP pelo distinto e providencial apoio para acolher a presente cerimónia. Recordo, estávamos em Luanda em agosto de 2022, quando informei o Dr. Zacarias Costa da minha iniciativa sobre a edição deste livro, bem como sobre o tema. E ele manifestou prontamente a disponibilidade do Secretariado Executivo para acolher a cerimónia do lançamento do livro. Caro amigo Zacarias Costa, estou muito grato por este gesto de encorajamento. Manifesto igualmente a minha gratidão para a Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal e representação permanente junto da CPLP, pelo apoio na preparação deste evento. A Sua Excelência, Embaixador Augusto Artur Silva, amigo e irmão, um barcafão de reconhecimento e gratidão. Estamos juntos há muitos anos, fazendo par em grandes eventos nacionais da Guiné-Bissau e, agora separados em postos de frente, continuaremos um a acompanhar o outro naquilo que for possível. Agradeço também à Nimba Edições pelo apoio na edição do livro e, particularmente, ao Dr. Luís Barbosa Vicente, pela forma fraternal e entusiasta, repito, entusiasta, como abraçou esta iniciativa e pelo seu papel na preparação desta cerimónia. A minha gratidão para o distinto apresentador, professor Dr. Armindo de Seita do Espírito Santo, por ter aceitado esse papel difícil e pela forma brilhante como o desempenhou, trazendo ao público o retrato do conteúdo do livro. Os meus agradecimentos são extensivos aos distintos convidados, diplomatas, acadêmicos, pessoal do Secretariado Executivo, estudantes e personalidades de vários setores da vida pública. E até colegas de infância em Bafatá que estão aqui presentes. É-me agradável assinalar a presença do meu orientador do curso de doutoramento, professor Dr. Fernando Jorge Cardoso, a quem agradeço pelo seu apoio incansável e distinto trabalho de orientação académica. É um prazer poder contar com a tua presença nesta cerimónia. É-me agradável também assinalar, e agradecer a presença de uma amiga, a doutora Sónia Neto,
ex-embaixadora da União Europeia na Guiné-Bissau, uma amiga de algum tempo, que sempre também partilhamos muita coisa e temos, tanto estado em muitas frentes importantes para aquilo que é a cooperação entre os nossos países. A todos o meu grande obrigado. Sobre a segunda questão, eu começaria por dizer o seguinte, que tem a ver porque a razão da escolha do tema. A preocupação com a capacidade real dos atores do sistema internacional não é nova. E o debate sobre a fragilidade dos Estados existe há várias décadas. Fazendo parte daquilo que alguns mais conhecedores das relações internacionais podem referir, portanto, sobre os Estados na ordem de Westfália, particularmente sobre a capacidade de cada ator internacional assumir ou não assumir as suas responsabilidades em relação à estabilidade e segurança internacional. Apesar de ter adquirido novas dimensões, não diria roupagens, e dos objetos do estudo terem sofrido alterações, este debate tem os seus antecedentes na trajetória da expansão colonial, tendo fornecido até argumentos para justificar o domínio colonial como intervenção externa. Portanto, o debate não é de hoje. E eu procurei, portanto, repartir esse debate em 4 momentos. O primeiro momento que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, cujo debate foi marcado pelo conceito e pelas estratégias de dominação colonial. O segundo momento teve lugar no pós-Segunda Guerra Mundial, devido a preocupações com os processos de descolonização, focadas nos critérios da ascensão e independência e no acesso desses novos Estados ao sistema internacional. O terceiro momento, tanto nos anos 1980 a 2000, com a imposição dos programas de ajustamento estrutural e condicionalidades externas de ajuda pelas instituições de Bretton Woods, e a afirmação do intervencionismo humanitário, através dos conceitos de segurança humana e de responsabilidade de proteger. Num contexto de emergência, portanto, de noções de Estados com fragilidade como ameaças às suas próprias populações. Essas fragilidades atentam contra a segurança das próprias populações. Este momento do debate sobre fragilidade dos Estados caracterizou-se pelo aumento da influência dos fenómenos sistémicos ligados à globalização e por significativas mudanças na abordagem do conceito de soberania dos Estados, configurando o direito de ingerência externa. Ali nós vamos reencontrar não só a reconceptualização dos Estados, mas como a reinterpretação da soberania dos Estados. Quando as soberanias deixaram de ser um direito e começaram a ser uma responsabilidade, até certo ponto controlada do exterior. O quarto momento teve início no pós-11 de setembro de 2021. Toda a gente sabe o que aconteceu e as reações que se seguiram. Ali, tanto, teve a emergência daquilo que é noção dos Estados com profundas fragilidades como principal ameaça à segurança internacional. Se antes era ameaça tanto à segurança das populações, próprias populações, vamos em conta, passou a ser a principal ameaça à segurança internacional. Talvez a guerra da Ucrânia agora vai começar um pouco a mudar tanto o topo das prioridades. Portanto, como reação, também foi reconceptualizado o conceito de Estados com fragilidade, recentrando essencialmente da dimensão securitária. Outras dimensões, desenvolvimento, dimensão social, etc., começaram a ser ofuscadas ou colocadas em segundo plano. A dimensão securitária tornou-se a principal e aqui a ação da escola americana foi fundamental. É, pois, neste momento que as ingerências humanitária e democrática e os interesses estratégicos das potências e objetivos da expansão da paz liberal, tudo isso está explicado no livro, são incorporadas nas estratégias de consolidação da paz, particularmente no state building. Portanto, para vos dizer de que achei pertinente aportar uma contribuição ao debate sobre a fragilidade dos Estados, um tema importante, não é novo, mas renovado, um tema importante para o relacionamento do Estado no sistema internacional.
questiona-se sempre, esses Estados têm ou não têm capacidade de lá estar? Tudo isso é explicado no livro. Como é que aconteceu depois do processo da Segunda Guerra Mundial, como é que esses Estados chegaram, portanto, ao sistema internacional e como é que esses Estados foram estruturados. O próprio contexto da Guerra Fria, como influenciou diretamente a situação desses Estados. Portanto, é por isso que a explicação que se dá, tanto a questão de fragilidade em África, são explicados simultaneamente por fatores internos e externos. Se quisermos, a chamada responsabilização externa, que é aquilo que, digamos, a maioria dos atores, investigadores que trabalham nesse tema, sobretudo no Ocidente, tem mais em relevo a chamada responsabilização interna, ou seja, fatores endógenos. Estão em África, são nós que somos os problemas. Descurando também aquilo que são a responsabilização externa. Em termos específicos, esse tema, a razão pelo facto de ter escolhido, o essencial da investigação como ameaça, tanto investigação sobre a fragilidade dos Estados como a ameaça à segurança e ao desenvolvimento, carece de uma maior presença analítica de visões a partir do terreno, ou seja, de protagonistas e analistas dos próprios Estados com profundas fragilidades. Até agora, a maior parte de tudo o que se faz não é feito em África, não são investigadores africanos, não são investigadores asiáticos, não são investigadores da América Latina. É necessário que os Estados com fragilidade que ali se encontram, de facto, possam ter também alguma coisa a dizer a partir dos seus investigadores. E nesse trabalho procurei fazer uma diferença entre aquilo que Estados com fragilidade, que é a maior parte dos Estados do mundo são Estados com fragilidade. Inclusive há atores americanos que dizem que os Estados Unidos também é um Estado com fragilidade. As fragilidades são originadas por matrizes estruturais, população, território, tanto recursos existentes, clima, etc. Depois nós vamos ter as matrizes conjunturais, que também vê ali a qualidade da governação, a política e vários outros aspectos. Portanto, e nas matrizes estruturais pode aparecer também a cultura, como estava a referir aqui o nosso autor. Todos esses elementos podem também ter a sua influência. Portanto, as contribuições de investigadores africanos não têm sido capazes de influenciar de forma significativa o debate acadêmico sobre a fragilidade de Estados. Apesar da maior parte dos Estados com profundas fragilidades, é isso que eu digo. Aqueles que são objeto de nossos estudos são Estados com profundas fragilidades, ou seja, fragilidades que, de facto, representam uma ameaça para a segurança internacional, fragilidade que representa uma ameaça para as suas próprias populações e para a existência desses Estados como tal. Ali é que nós temos Estados com profundas fragilidades. Esses é que representam Estados com grandes preocupações para o sistema internacional. Os países da União Europeia recentemente apresentaram grandes fragilidades do ponto de vista energético. São fragilidades ou não são? São. Portanto, há fragilidades, nós temos várias, mas nos preocupa aqueles cujas fragilidades podem representar ameaças, podem representar preocupações sérias. Dali que o livro procura separar Estados com fragilidade dos Estados com profundas fragilidades. Nós colocamos de lado os conceitos de Estados frágeis, falhados e outros que, do ponto de vista, tanto científico, são considerados imprecisos. E o livro também explica tudo isso. Explica todo, tanto, digamos, o percurso do debate teórico sobre essas questões. E é reservado o primeiro capítulo e o segundo, precisamente para as pessoas, ao entrarem no terceiro e quarto, percebam daquilo que estão a tratar. Muita que nós estamos a ouvir agora, até na imprensa, etc., são pura e simplesmente, não tem nenhuma base científica e a maior parte dos atores o rejeitam. E as organizações internacionais também. Portanto, o essencial desse debate, como já referi, acontece no Ocidente alargado, se quisermos, e tem sido dominada pela visão neoliberal. Sobretudo depois do fim da Guerra Fria, houve, de facto, uma nova forma de intervenção externa, recuo dos interesses geoestratégicos, reinterpretação de muita coisa,
que aconteceu. Portanto, entramos numa fase de transição política que também, entre várias outras coisas, foi tanto caracterizada pelo triunfo do liberalismo. E a partir daí, os grandes atores deixaram de ser tanto os países, as potências, passaram a ser as organizações financeiras internacionais, o Fundo Monetário Internacional e o Banco. Os grandes impactos das agendas externas foram precisamente focalizados nesse aspecto. Portanto, é o que vão encontrar no livro. E também dizer de que, apesar de se tratar daquilo que é reconstrução dos Estados na perspectiva do State Building, mas que é discutível, pode ser construção também, porque as trajetórias que os Estados africanos estão a fazer neste momento são etapas que muitos dos Estados europeus fizeram até se consolidar. Então, e depois, é discutível se alguma vez o Estado hebreano chegou a ser levado para a África. Nem a colonização não o levou e também não foi herdado. E a construção que aconteceu depois das independências também não refletiram diretamente isso. Portanto, quando nós dissemos que se falhou o Estado, mas o que é que falhou ao final? Falhou em comparação a qual modelo? Chegou a existir afinal ou nunca existiu? Portanto, são questões que é preciso as pessoas analisarem e saber daquilo que nós vamos tratar nessas questões. Bom, como disse, eu não vim aqui para falar sobre o livro, era só para, depois de refletir aqui, que ia dizer, não, se não dizer nada, as pessoas também vão dizer o autor não disse nada. Mas a mim, eu queria deixar esse papel ao apresentador do livro, portanto, talvez noutras ocasiões podíamos falar. Mas como ele deixou aqui também uma pergunta para mim, para explicar o que é o Estado suficiente, para vos dizer rapidamente sobre isso. Os programas de ajustamento estrutural, quando foram introduzidos em África, sobretudo num contexto de triunfo do liberalismo, eles avançaram num quadro de chamadas teorias neoliberal e proclamaram em África que nós devemos trabalhar para o menos Estado. O problema da África é o problema de um Estado forte, presente, que tinha monopolizado tudo. Agora vamos para o menos Estados. Liberalizações, privatizações, tudo o que foi emagrecimento do Estado, etc. Passado algum tempo, isso não deu resultado. Depois avançaram para estratégias de luta contra a pobreza. Também acabou por falhar. Depois apareceu a boa governação. São todos conceitos que foram introduzidos e eu no livro chamo isso de... Começou com o reajustamento, depois avançamos pelo reajustamento do reajustamento. Depois, esse reajustamento depois foi reajustado também. Reajustamos até chegar a um contexto novo que hoje estamos a discutir, o pós-consenso de Washington. O que será o pós-consenso de Washington? Esse falhou. Mas o que é que virá? Também no livro vai-vos ver esse debate. Então falhou o menos Estado. Mas também achamos que o mais Estado não é necessário. Nós temos que encontrar um modelo. Os países asiáticos encontraram um modelo. Não é o modelo que o Ocidente seguiu. É um outro modelo. Funcionou. A África tem que encontrar os seus caminhos. Temos que encontrar os nossos caminhos. Mas em relação ao Estado, eu defendo o contexto de Estado suficiente. Por quê? O Estado, mesmo pegando aqui Portugal, durante muito tempo Portugal não tinha atores no setor, tanto de formação superior, o setor privado. O que se tinha era muito pouco. Mas à medida que vão aparecendo, o Estado pode começar a recuar. O setor da cultura e vários outros setores. Os Estados têm que funcionar assim. Disseram-nos para retirar do setor das indústrias, morreu tudo. Em vez de indústrias privadas, nós passamos a ter desindustrialização. Em muitos países, desindustrialização. Então, nós temos que ser... Os países que não o fizeram, a China fechou-se durante 20 anos, sob toda a pressão. Quando começou a libertar, o que é que aconteceu? Já o próprio Ocidente que está a dizer que há desequilíbrios em termos de exportação e de coisas. Portanto, nós temos que perceber. Se vamos dizer uma criança para começar a correr aqui com o meu amigo Zacarias Costa, a partida sabemos quem vai ganhar.
porque eu sei que ele vai ganhar. Então é preciso nós analisarmos aquilo que de facto as pessoas nos trazem. Então o Estado suficiente é um Estado que deve ser suficiente nas suas etapas de consolidação. Um Estado não é uma coisa que é feita como um copo e cai aqui. O Estado também faz o seu percurso da sua consolidação. Então ele deve ser suficiente na sua fase de consolidação e suficiente em todas as fases do processo de desenvolvimento. É o processo de desenvolvimento ancorado nos desígnios nacionais, mas sobretudo com uma visão estratégica que vai nos dizer qual é o Estado que nós precisamos para resolver os problemas que estão à nossa frente. Então é esse o conceito do Estado suficiente. É um Estado, se quiserem, pode até ser que caminha, que desliza e vai se apropriando de mais garras e vai libertando outras, sobretudo vai libertando espaços, porque no seu percurso também ele vai criar atores nacionais para poderem responder aos desafios de desenvolvimento. Portanto, é fundamental. Um Estado não pode ir sem as universidades, um Estado não pode ir sem uma sociedade civil capaz, um Estado não pode ir sem um setor privado. Eu pergunto, em vários países, as pessoas dizem-nos, privatiza o setor privado. Esse setor privado existe? Perguntem ao Arthur aqui, que ocupou durante muito tempo dessa cooperação. Perguntem, onde é que está esse setor privado? Mas chegam e dizem-nos, fundos foram até criados, bancos para financiamento do setor privado. O que é que deu? Portanto, é preciso nós trabalharmos seriamente para termos esses atores, esses pilares, para depois avançar. E não nos colocar um modelo e começarmos a saltar, não saber onde é que nós vamos procurar isso. O resultado qual é? O Estado acaba ele, quando avançar, ocupa todos os espaços, porque os espaços nunca ficam vazios. Eles vão ocupar todos os espaços. Então, nós temos democracia, a democracia passou a ser democracia eleitoral. Fazer eleições e acabou. Depois, os outros atores, os pilares do funcionamento do sistema não existem. Temos problemas de fragilidade institucional. Antes de ter democracia, devíamos ter um Estado que funciona ou não? Mais vale democratizar a ordem do que a ausência da ordem. Na ausência da ordem é o caos. Portanto, há muita coisa que vão perceber. Então, era para vos dizer de que eu defendo, sim, nesse livro o conceito do Estado suficiente. É uma coisa nova, mas que não é menos Estado nem mais Estado. É um Estado, digamos, que tem a capacidade de ele mesmo estar onde deve estar e adotar ferramentas, instrumentos para poder responder ao momento, aos desafios que ele tem. E nós vimos exemplos em vários Estados, sobretudo Estados asiáticos, que hoje nós estamos a aplaudir, que fizeram esse percurso. E nós temos grandes atores que eu mencionei no livro, Plêmios Nobres da Paz e outros, que defendem ideias próximas daquilo que eu defendo, que de facto são os caminhos que nós temos que fazer. Não há ninguém capaz de trazer uma receita para nós neste momento. Os caminhos que a Europa seguiu foram bons no momento certo, neste momento não servem de exemplo para a África. Hoje estamos a aplaudir a China, os países asiáticos, as estratégias que eles seguiram não vão servir à África. Nós não podemos avançar para a estratégia de exportação. Não, a África tem que encontrar o seu próprio caminho. Essas estratégias, até certo ponto, já estão esgotadas. E aqueles que estão, a África não terá capacidade de criar espaços para entrar nesses mercados. Nós temos que encontrar os nossos caminhos. Portanto, o livro trata disso. Para vos dizer de que aqui não há nada de responsabilizar nem o exterior, nem excessivamente o exterior. O livro é muito crítico em relação a tudo que nós temos. Muito crítico em relação aos fatores internos, incluindo o comportamento das elites africanas, a forma como capturam o poder, a forma como as coisas funcionam. Mas também o livro chama responsabilidade de que o que vem de fora não vai resolver os nossos problemas. E nós temos que encontrar soluções internas, e dali fala-se em
de higienização do state building, uma coisa endógena, onde nós ainda não participamos e temos que participar. Portanto, essas estratégias todas precisam até regressar à base, aquilo que Boutros Ghali lançou na altura sobre a questão do state building, que depois foi reconceptualizado pela escola americana, ressentando na vertente securitária. Inicialmente não era isso, mas a África tem que encontrar os seus caminhos. E fico por aqui. Obrigado.